Boa tarde, tudo bem com vocês? Bem, hoje, na nossa aula de português, nós vamos disponibilizar essa aula para revisão para VG2, né, de ciências, que é amanhã. Então, vamos aí. É a aula 106. Português, né? Hoje são 17, não, hoje são 18. Nossa, o tempo está voando. 18. Não, para B de 2 e 5. E são aí as páginas 222 a 227. Bom, bem, a gente vai ver o seguinte. Nós vamos falar aí vamos rever aí o assunto sobre transformações químicas da matéria. A gente vai ver o seguinte, que algumas transformações, elas vão alterar a substância de que o material é feito, tá? De que o material é constituído. Isso aí a gente denomina o nome de transformações químicas, ou seja, o material passa por uma transformação em que ele vai alterar a sua substância original. Quais são esses materiais e como que isso acontece? Bem, geralmente a gente pode perceber o seguinte, que a transformação desse tipo aí acontece na produção de gás, na mudança da cor, na produção de luz ou calor, entre outros. Como as mudanças elas ocorrem nos materiais que compõem, né, o objeto, essa transformação geralmente ela é irreversível, ou seja, não tem como voltar ao material original anteriormente. Então, o que a gente pode prever aí? Pode prever que se determinado, por exemplo, quando a gente vai preparar uma receita, o cozimento, né? O assar, o cozinhar os ingredientes de um bolo, por exemplo, vai haver uma transformação. Quais são essas transformações? A mudança de cor, sabor e odor e consistência. Uma vez misturados, né? Uma vez cozido, esses materiais, eles não têm como, né, voltar ao que era anteriormente, ou seja, não tem jeito do ovo ser ovo de novo, não tem jeito do leite ficar leite de novo, e assim por diante, todos os ingredientes que nós utilizamos aí para fazer o bolo. Outro exemplo muito interessante também é a questão do pedaço de madeira que queima. Se esse pedaço de madeira que queima, ele vai mudar as características dele e se transformar em carvão ou cinza. A gente vê que a produção a queima, né, dessa madeira aí, ela vai produzir o quê? Gás carbônico que espalha pelo ar. Não tem como virar madeira novamente. Então, é um processo irreversível. Então, nós vimos aí 2 processos irreversíveis. Quais são eles? Essa questão aí da receita, né, do bolo, que eu dei o exemplo, e também da queima da madeira, que vira carvão, que vira cinza, gás carbônico e se espalha pelo ar. Bom? Bem, a gente vai ver também o seguinte, quais são às vezes, os processos que os materiais passam, que vai envolver, dentro mesmo, né, da nossa casa, que vai envolver essa reação química, né, essas transformações químicas. A gente tem acender um fósforo, ele queima, né, e aí
houve a transformação química aí do fósforo e também queimar açúcar para caramelo. Uma vez que você queimou o açúcar fazendo caramelo, ele não tem como você reverter essa situação, fazer ele virar açúcar novamente. Agora, os pregos, né? No caso dos pregos aí, os pregos, ele passa por um processo químico quando? Quando ele fica no tempo, né? E ele, por um bom tempo, ele vai ficar lá no tempo, tomando chuva, sol, né? Está lá. Então, esse material, ele muda de cor, né? Ele sofre uma transformação. E aí a gente fala que é o ferrugem, né? Aquela cor mais escura que o material se transformou, ou seja, o prego, ele transformou, ele era um prego, né, normal, novo, com a ação do tempo, com a ação da natureza sobre esse prego, criou-se, então, uma ferrugem que vai fazer o quê? Vai ter uma cor e um aspecto diferente do ferro que era antes. O processo aí que a gente conhece, né, muito conhecido nosso aí, o processo de fotossíntese, esse processo pelo qual as plantas produzem o seu próprio alimento, também é uma transformação química. De que forma? Nele, gás carbônico e água, na presença da luz, elas são transformadas em quê? São transformadas em açúcares, que serve para alimento dessas plantas aí. E em oxigênio, que é liberado para o ambiente. Então, também temos aí um processo, uma transformação química na fotossíntese. Quem já teve eu falei o prazer, né? Porque é muito bonito a gente ver esse processo aí, do amadurecimento de alguns alimentos, principalmente do tomate, né? Que ele vai amadurecendo aos poucos, né? Ele passa por uma transformação de várias substâncias, o que leva à mudança de sabor e de cor, tornando assim mais adocicado e de cor quando vai mudando de cor. Então, o tomate está lá verdinho, né? Ele vai passando por transformações até se tornar o tomate vermelho aí e com seu sabor adocicado. Se você pegar um tomate verde, ele tem um sabor diferenciado do tomate vermelho, bom? Vamos ver aí alguns exemplos de transformações irreversíveis e reversíveis. Por exemplo, o papel queimado, ele é irreversível, ou seja, uma vez queimado, ele não vai voltar a ser papel como ele era antes de jeito nenhum. Então, esse processo aí é irreversível. Outro processo irreversível também, um ovo cozido. Você pôs o ovo lá, né? Pegou o ovo cozido, ele não tem como voltar ao que ele era antes. Não tem como ele ser ovo in natura depois de cozido. Isso aí é um processo irreversível. E também, né, esses vários processos que a gente passa no nosso cotidiano, a questão, por exemplo, do feijão cozido, do arroz cozido, esses processos aí são irreversíveis. Uma vez cozido, não volta mais a ser arroz in natura, arroz do jeito que ele era antes, estava lá na vasilha, lá, sua mãe guarda o arroz. A mesma coisa acontecendo com o feijão. Agora, nós temos também aqueles processos que são reversíveis. Por exemplo, a água fervendo. Tá? A água fervendo está passando por um processo de transformação química. Só que essa água, quando ela esfria, ela é água normalmente. Então, esse processo aí é o que a gente chama de processo reversível, ou seja, a água tem como voltar a ser água novamente. Outro também, o gelo derretido. Derreteu o gelo, ele passou do estado sólido para o líquido, eu tenho como voltar a ter gelo de novo. É só colocar no congelador. Então, esse primeiro ele passou por um processo químico, que foi essa transformação aí, né? Ele
ele foi transformado, ele saiu do seu estado sólido, passou para o líquido, mas ele é reversível, porque ele pode voltar a ser gelo novamente. E também o ferro derretido, quando você derrete o ferro, ele volta a ser ferro novamente, passado por todos os processos lá que a gente sabe que esses ferros são transformados aí. Esse processo aí é o que a gente chama quando acontece o aquecimento dos materiais, né? Quando o material aquece, ele pode ser reversível ou irreversível, dependendo do material. No caso do gelo, né, que passou por um aquecimento, a água que passou por um aquecimento, o ferro que passou por um aquecimento, foi derretido, todos esses materiais que eu citei aqui, eles passaram por processo, mas pode se reverter essa situação, né? A água vai voltar a ser água fria de novo, o gelo, né, que foi derretido volta, né? Essa água que ficou pode voltar a ser gelo novamente, e o ferro derretido também volta a ser ferro. O que não acontece com o papel queimado, o arroz cozido, o feijão cozido, o ovo cozido, a questão da queima da madeira, a questão da receita de bolo. Bom, então, nós temos aí que tem transformações químicas irreversíveis e reversíveis. Bom, então, temos aí irreversíveis e reversíveis. Ou seja, o material, quando ele passa por um processo e nunca mais ele será aquele material que ele foi, igual a madeira, ele perde, né, característica, a questão da madeira, a questão do bolo, do cozimento dos alimentos, são irreversíveis, eles não retornam ao seu estado natural. E também tem os reversíveis, que são processamentos, principalmente objetos, materiais, materiais que passam por um processo de aquecimento, mas que ele pode voltar a ser o material que ele era antes, depois desse aquecimento. São os casos reversíveis. Ó, então, vamos lá. Bem, quando a gente, ainda falando, né, dessa questão aí da gente observar a transformação dos alimentos e dos materiais, a gente vai perceber o seguinte, que como é que a gente vai observar os alimentos que passaram por processos, por transformações químicas, né? Quais foram aqueles alimentos que tiveram uma transformação química e quais que não tiveram. Por exemplo, você está lá com um prato de salada, né? Uma salada bem bonita, com vários legumes, verduras, e aí você vai pensar se passou por um processo químico, uma transformação química, na verdade, não é processo, uma transformação química. Você vai ver que esses materiais aí, eles não passaram por um processo químico de transformação. Já você olhando também uma melancia, naquele momento que você está com a melancia, que você partiu a melancia, ela não passou por nenhuma transformação química. Não houve. A melancia, ela continua melancia, né? Agora, não é o caso, por exemplo, do feijão cozido e do pão. Esses dois aí passaram por uma transformação química. Ou seja, o material que originou o pão, né,
foi transformada, a farinha, o fermento, os ovos, não, ao passar por essa transformação para ser pão, eles não voltaram a ser de novo farinha, ovo, fermento, nada disso, certinho? Então, aí houve uma transformação química. Bem, quando a gente fala em transformações químicas, a gente não poderia deixar de falar de reciclagem, né? A questão da reciclagem, que nós já até trabalhamos com esse assunto anteriormente, e falar sobre qual que é a importância, né, de se reutilizar materiais, né, que a gente joga fora, a gente constrói muito lixo, a gente produz muito lixo, né? E aí, às vezes, esses lixos ficam acumulados. Que tipo de lixo são esses que a gente joga fora o tempo todo, né? Sacos plásticos, garrafas, pote, lata, papel, um monte de coisas que a gente vai jogar fora aí, produzindo esse lixo aí. O copinho do iogurte que a gente toma, né? A caixinha de suco que a gente toma, isso tudo vai se tornando lixo. E aí, toneladas e toneladas de lixo são produzidas todos os dias, diariamente, é muito lixo que é produzido. Mas aí o que a gente percebe é o seguinte: nem todo material que passa pela transformação química da decomposição, nem todos passam por esse, né? A decomposição, ele é um processo, é uma transformação química, mas nem todos esses materiais aí conseguem passar por essa transformação química chamada decomposição. Então, o que acontece? Esse acúmulo de lixo é muito grande. Para diminuir esse lixo, o que foi feito, então? Foi compreendido que alguns materiais poderiam ser reciclados, ou seja, ser reaproveitados, se tornar matéria-prima novamente, né, para produzir de novo. É um círculo, né? Eu compro, eu consumo, eu descarto, eu faço a coleta, eu reciclo, vira nova lata, e aí vai, né? Nesse ciclo todo aí. E qual que é, né, a vantagem aí, qual a importância da reciclagem desses materiais? A gente vai perceber o seguinte, que a reciclagem de materiais, ela vai ajudar o quê? A reduzir a quantidade de lixo que a gente gera todos os dias. Mas para que haja essa reciclagem, é necessário que se haja uma coleta seletiva, ou seja, e hoje em dia nós temos aí, né, um local para cada descarte do lixo, né? Vocês verem essas lixeiras aí bem personalizadas para cada tipo de lixo. E aí a gente vai ver o seguinte, quais, aí tem papel, vidro, plástico, né? Material orgânico, que são cascas, restos de comida, que dá para se fazer aí a decomposição, né? Pode passar pela decomposição, consegue, né? Esse material aí que eu falei, orgânico. E o que acontece aí? Quais objetos a gente pode reciclar? Quais são os objetos aí que são recicláveis, ou seja, eles são reaproveitados e se torna matéria-prima novamente? Então, nós temos aí objetos de vidro, os plásticos, o alumínio aí, né, o metal e papel. Todos esses materiais aí, eles podem ser reciclados e passando por todo o processo aí virar o quê? Matéria-prima novamente. Tá? O que a gente percebe é o seguinte,
Quando a gente recicla, né, o que eu quero dizer é o seguinte, na reciclagem a gente pode mudar o quê? É o nosso comportamento. Se você faz o seu lixo, você você separa o seu lixo de forma correta, né? Esse lixo ele vai ser bem reaproveitado, ou seja, ele vai ser reciclado quando possível, né? Dentro aí, por exemplo, você não tem uma lixeira própria para cada lixo, né? Mas aí o que você faz? Você coloca em plásticos, né? Em sacos diferentes, o vidro, né? Com cuidado, o plástico, o alumínio, o papel. Para quê? Para que quando as pessoas responsáveis por essa reciclagem, elas já sabem, elas têm uma facilidade maior para separar esse lixo, né? Que é muito importante. O que a gente pode ver aí, que todo material, né, que passar por uma transformação química e for reaproveitado, é muito importante. A gente não pode deixar de pensar em transformações químicas sem pensar em reciclagem, o reaproveitamento desses materiais que todos os dias a gente produz. O caso aí do vidro, né? O alumínio, o papel, o plástico, eles são materiais que, em vez de ir direto para os lixões, eles podem voltar para as indústrias e ser transformados em matéria-primas para novos objetos. Ou seja, é o ciclo, né? É o ciclo. Então, por isso que vocês veem tantas pessoas aí separando, né? Hoje tem uma organização é, dessas pessoas que trabalham com a separação desse lixo aí que é reciclado. E por isso é muito importante também a forma como a gente descarta esse lixo, né? Não pode ser descartado de qualquer jeito, uma vez que outras pessoas vão trabalhar esse nosso lixo aí. Então, separar esse lixo é de suma importância. O alumínio, né? O alumínio é o metal mais reciclado no país. Por quê? Nós trabalhamos muito com latinhas, né? Essas latas de suco, de refrigerante, de cerveja, lata d'água, lata de um monte de coisa. Tem muita lata de Toddy, tem latas. O metal ele é muito utilizado, então a gente trabalha muito com essa reciclagem aí do metal. E o esquema da reciclagem do alumínio, ela apresenta aí, né, na página 226, tem aí o que acontece. 60 dias, tá assim. O ciclo de vida da lata de alumínio é de 60 dias do momento do descarte até virar nova latinha. Então, fomos lá no supermercado, compramos, né, consumimos o que estava na latinha, descartamos no lugar certo. Aí, a coleta, né, dessas latinhas aí, que vai para o processo de reciclagem, ela passa pelo processo de reciclagem, ela vai virar nova lata, vai ser, tem o enchimento dessa lata novamente e de retorno para o supermercado, para um novo consumo das pessoas. Então, é importante que a gente entenda as transformações químicas para saber o quê? Para saber que nem todos os materiais são reversíveis quando passa por algum processo, uma transformação química, e que outros são irreversíveis, ou seja, não voltarão a ser mais o que eles eram antes. Eu dei os exemplos aí para vocês. E que a gente está com as transformações químicas o tempo todo na natureza. A fotossíntese realmente é uma dessas
transformações químicas que a gente tem aí na natureza, onde o gás carbônico e a água, na presença da luz, são transformados em açúcares que servem para o alimento da planta, e o oxigênio gerado aí vai para o ambiente. Por isso é importante o verde, né? Cuidar da natureza aí, cuidar dos nossos vegetais, das nossas plantas e fazer da melhor forma possível o descarte do nosso lixo. Bom? Uma boa prova para vocês, um grande abraço. Daqui a pouco nós estamos de volta.